louvado por mais esta oportunidade na casa do Pai e por essa oportunidade a qual foi me dada através da vida do nosso diácono Everton, que é o grande ministro dessas aulas de terça-feiras para a glória do nosso Deus. Amém? Eu quero aqui começar, nós estamos nesse panorama bíblico, hoje é a aula 25, isso? Aula 25? Isso. Aula 25, livro de Isaías. Queria que você abrisse comigo, Isaías capítulo de número 6, de seu versículo de número 8. Isaías, de seu capítulo de número 6, de seu versículo de número 8, a qual o texto vai dizer assim: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me. Verso 8 novamente. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém. Esse é um texto que nós vamos abordar como palavra-chave sobre o ministério profético de Isaías, a qual nós estamos abordando aqui nessa noite, a qual foi um grande responsável em suas profecias em apontar para a vinda de Cristo, apontar para o nascimento de Cristo e apontar para a ressurreição e a morte de Cristo. Eu posso dizer que o livro de Isaías é um livro totalmente completo quando o assunto é descrever e falar tudo acerca de Cristo Jesus. Está no Antigo Testamento, mas as suas profecias já apontavam para a vinda de Cristo. Está no Antigo Testamento, mas o seu direcionamento já era totalmente pautado quem seria Cristo, quem era o Messias, quem era o Emanuel, que nasceria de uma virgem para salvar toda essa humanidade. Eu fiz algumas anotações aqui acerca deste texto, deste livro. O nome Isaías simboliza salvação de Jeová, salvação do Senhor. O que o mesmo significa, embora escrito em ordem inversa do nome de Jesus, Jeová é a salvação. Desde o início até o fim, a profecia de Isaías sublinha este fato que Deus é salvação. Quando nós olhamos para este texto de Isaías, quando nós olhamos para esse livro, nós vamos entender claramente que tudo aponta para a salvação de Cristo Jesus, a sua vinda. Isaías é o primeiro livro dos profetas maiores, entre Isaías, Jeremias, Ezequiel e por aí vai. O conteúdo deste livro, ele está nos seus primeiros capítulos, capítulo de número 1 ao capítulo de número 6, descrevem as condições que existiam em Judá e em Jerusalém, expondo primeiro o pecado de Judá perante Deus e relata o comissionamento de Isaías. O capítulo de número 7 ao capítulo de número 12 falam das ameaças de invasões por parte do inimigo e a promessa de libertação por meio do príncipe da paz comissionado por Deus. Do 7 ao 12 fala das ameaças e invasões e da promessa de libertação por intermédio do nosso Deus, que é o príncipe da paz. Os capítulos 13 ao capítulo de número 35 contém uma série de pronúncias contra muitas nações que predizem que a salvação virá de Deus. Os eventos históricos do reinado de Ezequias descritos nos capítulos 36 a 39. Os capítulos 40 ao capítulo 66 tem como tema a libertação do cativeiro em Babilônia, o retorno e o restante de Judá e a restauração de Sião. Os capítulos de 36 ao 39 é totalmente pautado sobre essa libertação do cativeiro da Babilônia.
Isaías, para quem não sabe, ele é filho de Amós, um profeta em Jerusalém por cerca de 60 anos. Este homem é levantado acerca do seu capítulo, do seu livro, capítulo de número 6, quando dentro do templo ele tem uma visão, e nesse período de visão, vocês conhecem esse texto, que tem a morte do rei, é nesse período de luto, nesse período de morte, que Isaías vai ter uma visão, e nessa visão ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E nessa visão, a ordenança de Deus é que quem ele o enviaria? E Isaías, por sua vez, abre a sua voz dizendo: envia-me a mim. Logo nós entendemos que este profeta, ele decide se colocar sobremaneiramente nessa posição de uma pessoa enviada por Deus, uma pessoa que estaria disposta a anunciar o recado de Deus, porque o profeta, ele pega o que Deus quer falar ao seu povo e fala ao seu povo. Deus usa os seus profetas por intermédio para falar com o seu povo, para falar com a sua igreja, para falar com a sua nação. Nós vemos que neste texto, o que mais nos chama a atenção de todos os momentos, Deus levantando os seus profetas com um propósito, trazer a restauração do povo, com um propósito, trazer de volta a mente, o foco, a visão, os passos, os pronunciamentos novamente pautados naquilo que Deus queria para o seu povo. Não é muito diferente dos nossos dias atuais, quando Deus levanta os seus profetas, simplesmente na maioria das vezes é para trazer um direcionamento, talvez um direcionamento futuro, uma repreensão, uma mudança, uma volta de arrependimento. Deus usa os teus profetas como uma forma de trazer novamente este povo. Nós vemos que essa misericórdia de Deus, quando Ele insiste e está sempre usando os seus profetas, é porque Deus ama o seu povo, é porque Deus tem sobremaneiramente a vontade de trazer este povo de volta à restauração. Quem é este povo? É o povo de Israel. Quem é este povo? É o povo de Judá, que por sua vez, uma vez mais, estão caindo em idolatrias, uma vez mais estão desviando os seus olhares, mas Deus faz questão de levantar Isaías, pregar essa restauração, anunciar a vinda de Cristo Jesus e mostrar que para todos aqueles que se arrependem, tem uma transformação, tem uma restauração, tem um novo da parte de Deus. Amém? Amém. Filho de Amós, eu já disse aqui, casado, pai de pelo menos 2 filhos, cujos nomes eram sinais proféticos, estão localizados lá em Isaías capítulo 7, verso 3, e em Isaías capítulo 8, também versículo de número 3. A importância de Isaías na Bíblia: ele é o profeta mais citado no Novo Testamento, compondo claramente para Jesus como o Messias, apontando claramente como Jesus, o Messias, une o juízo de Deus com a promessa de salvação, mostra a santidade de Deus e a necessidade de arrependimento. Em todo momento que as profecias de Isaías eram lançadas, era para anunciar a promessa e para lembrar o povo a voltar ao seu arrependimento. Os versículos, eu anotei aqui alguns versículos marcantes acerca deste texto. Eu queria que você abrisse comigo lá em Isaías, de seu capítulo de número 6, versículo de número 1. Alguns capítulos que marcam este ministério, é onde nós lemos. Capítulo 6, verso 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O segundo versículo que eu marquei está lá em capítulo 15 de Isaías, seu capítulo 1, versículo de número 19. Abre aí, Isaías capítulo 1, verso 19, que vai dizer assim:
Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Tem um outro também que eu marquei, está lá em Isaías capítulo 7, versículo de número 14. Isaías 7, de seu versículo de número 14, que vai dizer assim: porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós vemos que tudo que marca, a maioria das profecias de Isaías, quando não estava trazendo este povo ao arrependimento, estava apontando para a vinda de Cristo Jesus. Isaías capítulo de número 53, versículo de número 4, ele aponta também para a ressurreição de Cristo Jesus. Abre lá comigo, 53, verso de número 4, que vai apontar o que ele levou sobre si, quem? Cristo Jesus. Olha o que o versículo 4 nos diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Tudo que Isaías estava querendo anunciar é que para todo povo que se permite se arrepender, voltar ao princípio do que Deus tinha para este povo, existe um Cristo preparado, disposto para levar a enfermidade, levar as nossas dores, levar os nossos pecados, levar as nossas aflições, tudo através daqueles que se permitem se arrepender. A mensagem principal de Isaías, do texto de Isaías, eu anotei aqui, o primeiro chamado é o chamado ao arrependimento, aonde o povo está mergulhado em uma idolatria, injustiça social e formalismo religioso. Isaías clamava para que o povo voltasse ao Senhor. É mais ou menos nos nossos dias atuais, a figura igreja vendo um povo que está no mundo se mergulhando em algumas idolatrias, algumas práticas, mas tem a figura igreja que clama para que esse povo volte ao caminho do Senhor. O segundo ponto é o juízo de Deus. Deus julgaria as nações e também o seu próprio povo por causa da desobediência. Então, lógico que nós precisamos entender que o juízo de Deus não está somente para aqueles que estão fora, mas também o juízo de Deus anunciado pela boca de Isaías também está para aqueles que estão dentro, mas também estão vivendo na prática da desobediência. Terceiro, esperança e restauração. Apesar do juízo, Deus prometia restauração para Israel.
4, o Messias. Isaías é chamado de profeta messiânico porque anunciou muitas profecias sobre Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 7,14 ele fala do nascimento de Jesus através de uma virgem, o filho dado que seria Deus forte, príncipe da paz. Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 55, o servo sofredor que levaria sobre si as nossas dores e pecados. Isaías capítulo 15, verso 11, o reino de paz e de justiça. Se nós entrarmos aqui em capítulos por capítulos, nós vamos ver que tudo está apontando para Cristo através da vida desse profeta Isaías. Pastor, mas como que foi essa chamada? Essa chamada aconteceu em um momento de troca. Pastor, como que foi a aceitação desse dom profético, dessa autoridade profética que Deus procurou nesses dias atuais pela vida de Isaías, no momento de luto, no momento onde na terra o trono estava vazio? Deus fez questão de mostrar que no céu o trono está ocupado por Deus. Glória a Deus. Esta visão profética alcança Isaías quando ele está dentro do templo, quando por sua vez talvez não é um dos seus melhores momentos, mas é um momento específico que Deus procura a quem enviar, e aquele que se dispõe, Deus envia. Pastor, o que eu aprendo com Isaías? Eu aprendo que todo aquele que está disposto, Deus também está disposto a enviar. Pastor, o que eu aprendo com Isaías? Que no momento de dificuldades, Deus sempre tem algo maior para nos fortalecer e algo maior para fazer por intermédio de nós. Pastor, o que eu aprendo com Isaías? Eu aprendo que quando a humanidade está se perdendo, Deus conta com Isaías nos nossos tempos atuais para pregar o arrependimento, para pregar o juízo de Deus, para mostrar para todo este povo que existe ainda um Deus que levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores. Pastor, o que eu aprendo com Isaías? Eu aprendo que ainda que na terra o trono esteja desocupado, se a minha visão estiver no céu, sempre haverá um trono que está ocupado pelo nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que eu aprendo com Isaías? Eu aprendo a ser forte e a anunciar aquilo que Deus coloca sobre a minha vida. Irmãos, se ser profeta é anunciar tudo que eu quero, eu nunca vou ser um profeta. E nós vamos ver aqui que nas profecias de Isaías, muitas das vezes é juízo, muitas das vezes é arrependimento, muitas das vezes é restauração, muitas das vezes é apontando para Cristo Jesus. Entenda, muitas das vezes, quando Deus te der uma visão, seja ela de arrependimento, seja ela de visão futura, seja ela de algo que aponte para Cristo, não tenham medo. Entregue tudo aquilo que Deus fala por intermédio de vocês. Esse texto, esse livro de Isaías é basicamente isso. Um profeta disposto, anunciando restauração, arrependimento, juízo e a vinda de Cristo Jesus. Eu queria que vocês marcassem aí, isso que eu estou dizendo. O livro de Isaías está apontando para o arrependimento, para o juízo, para a restauração e para a vinda de Cristo Jesus, que é a sua salvação. Aleluia. Isaías, esse ministério ele está ocorrendo aproximadamente cerca de 740 a 681 a.C., abrangendo com alguns acontecimentos, a morte de Uzias, queda de Samaria e invasão
da Assíria e de Judá. Assíria a Judá. Os reis contemporâneos, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e todos os reis de Judá. Amém? Olha bem para cá. Eu queria que, nesse término desta aula, nós pudéssemos refletir como Isaías, entrando sobre dentro deste texto, dentro deste conteúdo, a qual Isaías estava dentro do templo quando teve uma visão e viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Talvez aqui em nosso meio, nesta aula de hoje, que eu já encerro agora, algumas pessoas podem não estar passando pelos seus melhores momentos na nossa vida, na nossa atualidade. Talvez algumas pessoas não estejam passando tudo aquilo que esperavam passar, mas vocês estão dentro do tempo. E dentro deste livro de Isaías eu aprendo que dentro do templo ele sempre me dá uma visão de esperança. A visão de esperança é que se a terra está em luto, o céu tem refrigério para todos aqueles que procuram a Deus. A visão de Isaías está acontecendo dentro do templo. E nessa noite de hoje, se fosse para nós recorrermos a Deus, diante a tudo aquilo que nós olhamos à nossa volta e vemos em falta, olhamos à nossa volta e vemos que talvez não está cooperando com aquilo que nós esperávamos, mas nós estamos dentro do tempo. Nós precisamos olhar para esse Cristo Jesus, que tem o controle totalmente na palma de suas mãos. Feche os seus olhos e levante as suas mãos. Nós precisamos voltar a olhar para esse Deus que nunca deixou o seu trono desocupado. Nós precisamos voltar a olhar para esse Deus que nunca ficou sem adoração. Tem serafins, tem anciões prostrando aos seus pés, depositando as suas coroas e dizendo que Ele é santo. As pedras clamam a este Deus. Se na terra algumas coisas não acontecem como nós esperamos, os céus estão nos convidando a olhar para o seu trono. Deus, nessa noite, nesta aula de hoje acerca de Isaías, Deus está trazendo a menção em nosso coração: o meu trono não está desocupado, a minha glória não perdeu a força, a minha autoridade não foi apagada. O séquito de Deus ainda enche todo o templo, toda a casa. A glória do Senhor ainda está preparada, ainda está posta para todos aqueles que recorrem a Ele. Isaías tinha motivo para entrar de luto, chorar e simplesmente se plantear. Mas no momento de perda, Isaías decidiu ser um enviado por Deus. Quando ele abriu a sua boca e disse: envia-me a mim. Nessa noite de hoje, Deus está nos procurando. Nessa noite de hoje, Deus quer procurar a quem enviar. E que nessa noite sejamos eu, sejamos você, sejamos o seu ministério, que Deus vai enviar diante esta nação. Anunciar arrependimento, emanância, anunciar a restauração, anunciar o juízo de Deus e anunciar a vinda do nosso Cristo Jesus, buscar a sua amada igreja. Nessa noite de hoje, Deus quer contar conosco. Deus quer contar com aqueles que Ele envia, com aqueles que Ele mesmo, com brasa vivas do seu altar, tocou nos lábios deste profeta a anunciar suas boas novas. Talvez nessa noite você esteja se perguntando: Senhor, mas o que eu vou dizer? Senhor, mas o que eu vou falar? Senhor, mas o que eu vou entoar? Deus está dizendo: eu estou tocando com brasa vivas em seus lábios. Eu estou tocando com brasa vivas em seu ministério. Eu estou tocando com brasa viva sobre a sua vida.
porque eu estou à procura de quem está disposto, e quem está disposto eu envio capacitando. Ah, pastor, mas eu não sou capacitado. Vai sendo enviado, Deus vai te capacitando no caminho. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Os céus tiram brasas vivas do altar para tocar nos lábios de cada um que está aqui nesta noite, colocando as suas palavras, colocando as suas pregações, colocando os vossos cânticos, colocando as vossas profecias, colocando em ti a vossa autoridade. Ainda aqui na terra, nada coopere, olhais para o céu, porque o trono está ocupado, e está à procura de quem Ele pode enviar. Eu queria que de olhos fechados você começasse a falar com o Senhor teu Deus, em suas orações. Seja como Isaías, se coloque na posição de um enviado por Deus. Peça para Deus: Senhor, me envia onde eu estiver, me envie no meio da minha família, me envie no meio dos meus, me envie no meio do meu trabalho, me envie no meio da minha parentela, me envie quando eu andar sobre as ruas, me envie quando eu entrar sobre a locomoção, me envie quando eu entrar sobre a faculdade, me envie quando eu estiver em alguma reunião, quando eu estiver no meu trabalho. Fala para o Senhor teu Deus que você está disposto a ser enviado. Deus procura não os que estão prontos, mas Deus procura aqueles que estão dispostos. E Deus nesta noite quer procurar quem Ele vai enviar. Manacalamanasúria de plovassi calamaia. Rebion de praça de calamanasúria de plovassaia. Glória, Santo. Senhor, assim como tu tocastes, ó Pai, com brasas vivas, ó Deus, nos lábios do teu profeta. Senhor Deus, toque em nossos lábios. Senhor Deus, que nós sejamos sobre esta geração. Glória, Santo Deus, aleluia. O enviado do céu. Santo, Santo, Que nessa geração nós possamos ser como Isaías, ó Pai. Aquele que anuncia, meu Deus, o teu querer, a tua vontade. Senhor Deus, ainda que muitas das vezes, ó Pai, a sua vontade não coincide com a nossa, meu Deus, mas nós decidimos, ó Deus, prevalecer, honrar, estabelecer a tua vontade, meu Pai. Seja, meu Deus, no juízo, seja, meu Deus, no arrependimento, seja, meu Deus, nas boas novas, seja, meu Deus, na volta vindoura de Cristo Jesus, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, cele em nós a profecia, meu Pai, cele em nós o dom profético, cele em nós, ó Deus, as brasas vivas, ó Deus, e onde for que nós estivermos, ó Pai, que nós possamos anunciar tudo que o Senhor tem a falar para o seu povo, a sua nação e para os teus filhos que ouvem aquilo que o Espírito Santo diz à tua igreja. Amém. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Diga glória a Deus. Este é o panorama de Isaías. Essa foi a aula de hoje. E eu quero louvar a Deus por todos vocês. Eu quero louvar a Deus